Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar para vocês o meu top 10 casos mais importantes, as ações de mais destaque que eu já fiz. Eu tava devendo isso há um tempo, né? Eu tenho o destaque aqui de experiência profissional e ele tava sem nada, não por falta de experiência, mas por falta de tempo. Mas hoje eu separei para fazer isso para vocês. Vamos lá. O primeiro caso mais importante que eu acho que eu já trabalhei, não que todos os outros não sejam, né, gente? Cada caso é individualizado, a gente dá a máxima atenção possível, mas em termos de amplitude, né? O primeiro caso eu acho que foi a ADI 5707. Essa ADI, lembrando, né, o que é a ADI? A ação direta de inconstitucionalidade. Aquela mesma que tem lá na Constituição, que tem aquele rol super restrito de pessoas que podem ingressar. Eu já fiz duas, então elas estão em primeiro e segundo lugar dentre as minhas ações mais importantes. A primeira delas foi a 5707. Essa ação a gente discutiu a irretroatividade da legislação que previa que a deserção ia ser constituída como transgressão disciplinar. Né? Antigamente, em Minas Gerais, a deserção ela era só o crime e não era considerada transgressão disciplinar. No ano de 2007, essa legislação foi alterada, mas houve uma retroação dessa legislação, no nosso entendimento, mais gravosa, para aplicar àqueles que já eram desertores nessa época. Então, nós entramos com essa ADI aí no STF para discutir essa causa. A minha segunda ação mais importante também é uma ADI, é a ADI 6485. Gente, eu tô com a colinha aqui, né, porque eu não vou lembrar o nome de tudo de cabeça. É a ADI 6485. Essa ADI 6485, ela visava discutir a inconstitucionalidade da Lei Complementar 173. Essa Lei Complementar 173 foi aquela legislação em que o governo federal fez com que os estados aderissem a esse plano para receber o auxílio relativo ao combate ao coronavírus, ao Covid-19. Essa legislação, ela previa uma série de restrições aos servidores públicos do Estado. Por exemplo, os servidores do Estado não poderiam ter promoção, quinquênio, várias restrições nos anos de 2020 e 2021. Nós entendemos que essa lei é inconstitucional, ela tem várias inconstitucionalidades materiais e formais, dentre elas o vício de iniciativa, porque ela foi uma lei prolatada pelo senador Antônio Anastasia. Quando ela trata de servidores estaduais, no nosso entendimento, ela não poderia imiscuir no tratamento, né, de servidores estaduais, porque é uma competência exclusiva do governador. Então, nós entramos com essa ADI para discutir essa questão. A minha terceira causa de maior relevo foi o mandado de segurança coletivo, que nós entramos aqui contra a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, discutindo o trâmite da reforma previdenciária dos servidores do Estado durante a pandemia. Nós entendemos que uma lei desse relevo, uma lei tão importante quanto essa, não poderia estar sendo discutida quando a população está restrita, isolada dentro de casa. Ela é uma lei que precisa de participação popular, de amplo debate. Então, nós entramos com esse mandado de segurança coletivo, visando a paralisação do trâmite da lei da reforma da Previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais. O quarto lugar, a minha quarta ação, na verdade, eu conjuguei 3 ações no quarto lugar, para a gente não ficar com um rol, né, muito grande, para eu tentar manter as 10 ações aí mais importantes. No quarto lugar, eu coloquei os 3 IRDRs que eu participei como advogada. Eu fui contratada para representar a Associação de Praças nesses 3 IRDRs, como amicus curiae. Então, quer dizer, não foi um processo meu que foi eleito como condutor do IRDR. Eu fui contratada depois do IRDR já instituído para representar
um amicus curiae dessas ações. Gente, o que é IRDR? Né? Eu tô falando, não sei se todo mundo sabe. É incidente de resolução de demandas repetitivas. Toda vez que a gente tem uma demanda que tem várias ações falando do mesmo caso, os tribunais, em geral, podem escolher uma ação e o que decidir nela vai ser replicado para todas as demais. Eu atuei em 3 delas. A primeira delas é a que discutiu o adicional de insalubridade para os militares da saúde, se é aplicável ou não esse tipo de adicional para os militares que trabalham na saúde. O segundo IRDR que eu participei discutia a possibilidade do judiciário rever ou não o exame psicotécnico aplicado em sede de concurso público. Quer dizer, o judiciário, ele pode ou não reaplicar o teste em sede de perícia, ele pode anular o teste psicotécnico aplicado em algum das etapas do concurso. Esse foi o segundo IRDR. E o terceiro IRDR que eu participei é o que discutia a possibilidade de participação e promoção dos militares que estão processados, seja administrativa, seja judicialmente, em concursos internos. Aqueles militares ou servidores públicos, né? Essa ação era de militar, mas servidores públicos em geral que estejam processados, eles podem concorrer a vagas dentro da própria carreira, se ainda não estiverem condenados. Esse foi o terceiro IRDR. Eu condensei esses 3 IRDRs no quarto lugar das minhas ações de maior relevo. Quinto lugar de ação de relevo, na verdade, eu saí um pouco do âmbito de ação judicial e fui para uma defesa administrativa, porque, como vocês sabem, minha especialidade é direito administrativo, então grande parte da minha demanda são defesas administrativas. E uma das minhas defesas administrativas mais importantes foi a defesa administrativa que eu fiz do deputado federal subtenente Gonzaga, quando ele foi processado dentro do seu partido, o PDT, porque ele desobedeceu uma regra de fidelidade partidária. Como assim? O PDT, na época do impeachment da presidente Dilma Rousseff, fechou questão no sentido de que todos os seus componentes, deputados ou senadores, deveriam votar contrariamente ao impeachment. O deputado subtenente Gonzaga, sendo fiel à sua base partidária, à sua base eleitoral, votou favoravelmente ao impeachment, ou seja, ele foi contra o que o partido determinou. Em virtude disso, o partido abriu um processo administrativo contra ele, contra os outros deputados que assim votaram, para que eles pudessem ser expulsos do partido por infidelidade partidária. Então eu fiz a defesa dele, a defesa, modéstia à parte, ficou muito boa e ficou tão boa que depois nós transformamos ela num artigo. Nós conseguimos mantê-lo no partido, tanto que até hoje ele é do PDT, e nós transformamos ela num artigo. Quem tiver interesse, o artigo foi escrito em inglês, ele está publicado na revista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas eu vou deixar o link aqui para vocês, quem tiver interesse, depois de dar uma olhada sobre essa defesa administrativa, que depois até virou um artigo. Em sexto lugar, eu coloquei a ação civil pública, que nós entramos dentro da Justiça do Trabalho, pedindo que os militares fossem considerados prioritários, né, grupo prioritário para vacinação contra o Covid-19, porque pelas regras que a gente teve, que vieram do governo federal, os militares e os servidores de segurança pública em geral, eles eram um grupo prioritário, mas lá no final da tabela. E aí nós entramos com essa ação civil pública, na Justiça do Trabalho, por mais que eles sejam servidores estaduais, não é vara de fazenda, pedindo que eles fossem colocados prioritariamente lá na tabela de vacinação, porque eles estão na linha de frente do combate do Covid-19, sim. Nenhum deles pode trabalhar em home office, eles não podem respeitar o isolamento, né? Bombeiros continuam fazendo seus resgates, Polícia Militar continua no policiamento ostensivo, os agentes penitenciários continuam dentro
das penitenciárias. Então, nós entramos com essa ação para que eles tivessem essa priorização na vacinação. O sétimo lugar de ações mais importantes que eu já atuei, né, foi a ação popular que eu mesma movi contra a Polícia Militar de Minas Gerais. Por quê? Em março, abril do ano passado, 2020, a gente estava no ápice, né, do Covid, início do Covid, isolamento social total, tudo fechado. A Polícia Militar, não se sabe por quê, saiu uma fase de um concurso de soldados, e houve o resultado de uma fase do concurso, no caso era a fase de exames médicos, e abriu o prazo de 48 horas para os candidatos fazerem recursos. Então, eu pessoalmente, quando vi isso, comecei a receber ligação de pessoas querendo entrar com a ação e etc. Eu achei um absurdo, porque se a gente está falando de uma fase de concurso, né, naturalmente eu vou ter um deslocamento das pessoas para fazer esse recurso. Ir até o centro de recrutamento e seleção para pegar o documento, ir até um médico para refazer o exame que por acaso tenha dado errado dentro do concurso, ir até o centro de recrutamento e seleção para protocolar esse recurso. Então, de toda forma, eu achei um absurdo dentro do período de isolamento social total, a polícia prolatar uma fase de concurso. Então, eu mesma, a ação popular, a gente faz pessoalmente, né? Você tem que ser eleitor, então você tem que estar regularmente inscrito na Justiça Eleitoral. Eu, em meu nome, entrei com essa ação popular contra a Polícia Militar. Nesse sentido, milagrosamente, eu entrei com essa ação um dia, no outro dia saiu um despacho suspendendo essa fase do concurso. A minha ação perdeu o objeto, efetivamente, porque eles suspenderam o concurso, mas é aquela coisa que a gente nunca sabe falar o que veio primeiro, né? Eu protocolei a ação, pouco tempo depois eles suspenderam essa fase de concurso, então eu fico bem orgulhosa de ter tido essa iniciativa, porque eu acho que por causa disso a gente pode ter prevenido aí dissipar ainda mais o Covid-19 naquela época, né? Abril do ano passado, a gente estava naquele inicinho. Tinham vários municípios de Minas Gerais ainda que não estavam com nenhum caso de Covid, e eu acho que esse deslocamento de candidatos de Minas Gerais inteiro até a capital com certeza poderia piorar muito esse quadro. Oitava ação, eu escolhi uma ação reintegratória, gente, porque as ações reintegratórias, elas são o tipo de ação, no meu entendimento, das mais importantes que um advogado administrativista vai poder atuar. A ação reintegratória, o que ela é? Quando alguém é demitido do serviço público, você tem que entrar com uma ação reintegratória para trazer essa pessoa de novo para o serviço público. Eu já fiz dezenas de ações reintegratórias. Uma das ações reintegratórias que me marcou muito é a ação de um militar que eu desenvolvi uma amizade, né, muito querido. Ele já tinha desenvolvido uma doença grave, ainda dentro dos quadros da Polícia Militar, e no decorrer aí do processo administrativo dele, a gente pediu por várias vezes que ele fosse reformado. Ele já reunia condições de ser reformado, e ao invés de reformá-lo, a polícia demitiu ele. Nesse sentido, quando a polícia demitiu ele, nós entramos com essa ação reintegratória, consegui em sede de liminar trazer ele de volta. É uma ação muito marcante porque poucos meses depois, acho que 2 meses depois dessa reintegração, ele veio a falecer em virtude dessas doenças mesmo que eu tô falando para vocês. Então me dá um conforto muito grande saber que antes da passagem dele, a gente conseguiu reintegrá-lo, e ele teve uma tranquilidade no final de vida dele. Ele não estava demitido, não estava desempregado, ele estava reintegrado, recebendo o salário dele, e essa ação dura até hoje. Nós continuamos com a ação justamente para garantir agora o direito de pensão da ex-esposa dele e dos filhos dele. Então, ações reintegratórias em geral são todas muito importantes, porque nós estamos falando da vida de alguém, né, do trabalho de anos e anos no serviço público de alguém. Então, todas elas são muito importantes, e eu escolhi essa para falar para vocês. Vamos lá, nona ação mais importante que eu já
atuei, e aí na mesma linha eu vou falar de uma defesa administrativa, no caso uma defesa administrativa de PAD. O que é o PAD? É o processo administrativo disciplinar. Toda vez que um servidor público comete uma transgressão tida como grave, abre-se um processo administrativo disciplinar em que ele tem a possibilidade de ampla defesa e contraditório para se defender, e só ao final ele pode ser demitido. Lembrando que demissão no serviço público é pena, diferente do trabalhista. Então, todos os PADs são igualmente importantes no meu entendimento, igual a ação reintegratória. A gente tenta dentro do PAD antes que ele não seja demitido. No caso de demissão, tem a reintegratória. Mas os PADs são todos muito importantes. O PAD que eu vou falar para vocês aqui hoje foi um PAD muito interessante, porque foi lá no meu início de carreira, foi em 2012 esse PAD. E esse PAD, gente, foi muito interessante porque eu defendi 2 de 4 militares que estavam no mesmo PAD. E era um PAD gravíssimo. Eles chegaram no PAD com uma acusação de homicídio qualificado, né? Então, lembrando que o homicídio é na parte criminal, mas o mesmo fato que dá abertura a um processo criminal, ele dá abertura a um PAD, né, gente? Como que um servidor comete um crime que não vai ser uma transgressão? Então, o fato é o mesmo. Então, era um fato super grave, a gente já tinha uma apuração prévia aí da corregedoria totalmente viciada, e a gente conseguiu reverter esse quadro e conseguimos manter os militares aí na carreira ativa deles. Então, foi um dos meus primeiros PADs em 2012, eu tinha dois anos de formada quase, e foi muito interessante participar desse PAD, porque ele foi bastante relevante. A 10ª ação que eu escolhi para vocês, para falar, nem é das maiores ações que eu já fiz em termos de remuneração e etc., mas eu queria falar sobre ações de alto custo, ações de medicamento de alto custo. Quando uma pessoa tem uma doença grave e o medicamento para essa doença é de alto custo e o Estado, por algum motivo, não fornece esse medicamento, a gente pode acionar o Poder Judiciário. Todas as ações que eu já fiz dessa, também já fiz dezenas, sempre me marcam muito, porque a gente está falando da vida de alguém, né? Então, eu resolvi falar para vocês aqui de uma das ações, de uma cliente também super querida. Ela era portadora de hepatite C, que é grave. Ela já estava caminhando a hepatite dela para a necessidade de transfusões de sangue, né? E a gente sabe tudo isso aí, hemodiálise, tudo isso, como isso interfere na vida de uma pessoa. E com essa ação nós conseguimos o fornecimento desse medicamento de alto custo. Eu acho que era quase 150 mil reais por mês, um tratamento de 3 meses, e ao final do tratamento de 3 meses ela foi curada. Então, pensar numa pessoa que estava com hepatite C, indo para necessidade de hemodiálise. A gente sabe que hepatite C pode evoluir, inclusive, para óbito. E ao final de 3 meses, com uma ação judicial, essa pessoa volta ao seu escritório te agradecendo porque ela está curada. Isso não tem preço, né, gente? Então, nem é das ações maiores, mas eu não podia deixar de falar dessas ações de medicamento de alto custo, e aí entraria as ações de internação hospitalar. Todas essas entram no mesmo rol. E aí, para não ficar no top 10, como todo mundo faz, né? Como é o mais comum por aí, eu resolvi fazer um top 11, né? Porque não são ações judiciais, mas eu acho que são questões relevantes, porque pouca gente no direito mexe com isso. E aí, no ponto 11, né? No tópico 11, de ações de relevo, eu coloquei 3 projetos de lei em que eu fui coautora ou autora, né? Eu escrevi o projeto de lei e está hoje em trâmite, né? Claro que um deputado federal, o deputado federal subtenente Gonzaga, que eu trabalho muito com ele, deu entrada e eles estão em trâmite hoje no Congresso Nacional. O primeiro deles, do projeto de lei, é o 2876 de 2015. Esse projeto, gente, o mais interessante, o que eu falo para os meus alunos, faça um bom TCC, faça uma boa monografia. Esse projeto de lei, em resumo, é minha monografia final de curso. Minha monografia final do curso da UFMG, eu defendi a
inclusão do crime de assédio moral no Código Penal Militar. Então, eu fiz toda a criação do tipo, a análise do tipo penal, justificativa da necessidade desse tipo penal, direito comparado, vários lugares do mundo já tem o assédio moral como crime. Então, o meu trabalho final de curso, minha monografia, ipsis literis, virou um projeto de lei na Câmara Federal. O segundo projeto de lei foi o 10.438 de 2018. Nesse projeto eu defendo a instituição do pagamento de honorário sucumbencial dentro do Juizado Especial da Fazenda, porque o Juizado Especial da Fazenda, não sei se vocês sabem, mas ele é obrigatório, a gente não tem opção, igual o Juizado Civil, eu posso optar por distribuir lá ou por distribuir numa vara comum. Não. A vara da fazenda, causas até 60 salários mínimos, obrigatoriamente eu tenho que distribuir no juizado especial. Então, o advogado não tem opção. E quando eu distribuo essa ação no juizado especial, na primeira instância eu concordo com a gratuidade, não discordo disso. Mas o que eu não concordo é que, se eu perder uma ação na primeira instância do juizado especial da fazenda, mas reverter essa ação e ganhar ela na segunda instância, ou seja, na turma recursal, nem é segunda instância, né? Porque no juizado não tem. Mas na turma recursal, mesmo assim eu não tenho honorário sucumbencial. Porque o honorário sucumbencial no juizado especial, ele só é devido em segunda instância no caso de você ter ganhado a primeira instância. Ou seja, o advogado não pode escolher se entra lá ou entra na vara comum. Ele ganha a ação em segunda instância e continua sem honorários. O que a gente tem percebido? Em primeira instância, a gente está perdendo quase tudo e a gente consegue reverter em segunda instância. Só que o advogado fica sem os seus honorários sucumbenciais, o que eu não concordo. Não é justo, porque se fosse o contrário, o advogado do Estado ia ganhar, né, gente? O honorário sucumbencial dele. Então, eu fiz essa proposta pro deputado subtenente Gonzaga, ele aderiu e ao mesmo tempo, na mesma hora a gente já distribuiu. É o projeto de lei 10.48 de 2018. 10.438. E o terceiro projeto de lei, a gente propôs agora, mês passado, é o projeto de lei 2252 de 2021, em que a gente tenta que seja alterada a lei de isenção do imposto de renda. Tem aqui o modelinho para vocês, é só clicar na minha bio e baixar da ação. A gente quer que sejam isentos do imposto de renda os militares reformados, que é o que a lei já diz, mas a gente tenta acrescentar nessa lei os militares da reserva. Por quê? Porque o militar, diferente do civil, ele não é só aposentado, ele tem dois estágios, a reserva e a reforma. E o militar da reserva, ele fica desamparado por essa lacuna da lei. Então, esse projeto de lei visa acabar com essa lacuna e colocar especificamente o militar da reserva como isento do imposto de renda também. Então, era mais ou menos isso, gente. Eu separei para vocês, falei bem rapidinho aqui. Vou deixar os números para quem tiver curiosidade de consultar de todas essas ações que eu falei para vocês. E é isso, mais ou menos o que eu quis dizer dessa minha experiência de mais de 11 anos, né, de advocacia, mais de 1.100 defesas que eu já fiz. Eu escolhi essas 11, na verdade, eu quase 15, né, para falar para vocês. Mais de 15, né, 3 IRDR, 3 projetos de lei. Mas era isso, muito obrigada, um beijo.